esse é um debate aqui estranho, mas eu acho que é uma boa a gente já dar uma eliminada nele. Michele, que é uma pessoa que enfrentou 20 ou 30 conservadores nos últimos tempos, ela veio com uma grande celebridade e uma grande força na área de debate, porque ela tem argumentação muito consolidada, conhecimento vasto, e se tem alguém que consegue bater de frente com alguém e conversar, é ela. E aí, aparentemente, teve um debate sobre gênero contra o Ben Mendes. O cara... E a gente parou de reagir aqui porque ele... acontece algumas coisas aí na via e eu acabei não querendo mexer com ele. Sua primeira pergunta, 2 minutos. Pois não. O que vai sair disso? Ben Mendes é o lado opositor? Michele, nós sabemos, como pessoas públicas, que as nossas manifestações e posicionamentos no debate público, eles devem ser pautados com a máxima seriedade possível. Afinal, certo. Nós não estamos conversando sobre trivialidades. Nós estamos, na verdade, debatendo questões que afetam diretamente a vida e o futuro das pessoas, de multidões de pessoas. Que bom. Posto isso, Michele, eu gostaria de te dar a oportunidade de corrigir algo que você disse que não é verdade no debate do Espectro. No minuto 2:37, um debate que já está chegando a 1 milhão de pessoas que assistiram. No minuto 2:37 a 3:03, você disse o seguinte, abre aspas, o Reino Unido, ele está fazendo através de financiamento de uma pessoa bilionária, já vem esse movimento há muitos anos, que é da J.K. Rowling. Houve um passo atrás dado em relação às políticas de diversidade e acompanhamento de pessoas trans. O que é verdade. Até aí, beleza, mas e aí? Inclusive, o sexo das pessoas passou a ser, então, o balizador. Passou a não existir gênero, digamos assim. Então, a decisão do Reino Unido, ela não é uma decisão baseada na ciência. Ela é uma decisão política e ideológica. Pois bem... Onde que tá errado? Michele, eu vou te dar a oportunidade de corrigir essa informação, que ela não é verdade. Qual informação que não é verdade? Você não citou qual que não é. É isso que eu disse. Você disse que é uma decisão política e ideológica. Mas é uma decisão política e ideológica. Posso? Já tô no meu tempo? Sim. Beleza. Vou explicar porque é uma decisão política e ideológica. Porque o gênero social dos seres humanos, ele não é, nem nunca foi binário. Isso não existe. A própria Torá e o Talmud, que são livros que servem como base dos primeiros livros da religião cristã, eles possuem 7 gêneros e depois 6 gêneros, tá? Nos livros anteriores à... Cara, sério? No Torá? A Bíblia cristã. Isso? Em outras sociedades, como as tribos Samoa, que tem as Fafa Fini, as Fafa... A propósito, eu gosto muito mais do formato de debate onde é feito desse jeito. Você pergunta ou você fala, você tem o seu tempo de fala, e aí tem um tempo de resposta organizadinho. Porque quando ela foi nos debates, esses 1 versus 30 não dão espaço para alguém falar, a menos que a pessoa em si seja educada, o que é difícil de acontecer. Fatami, que são pessoas que nascem de um sexo biológico X, mas expressam em um gênero diverso daquele sexo biológico. Certo. No México nós temos as muxes, que são um gênero reconhecido. Na Índia nós temos as hijras. Na Tailândia nós temos as kaotei. Então o sexo, ele nunca foi e não deveria ser balizador para o gênero, até porque nós entendemos o sexo biológico há menos de 200 anos e aos poucos a gente vem entendendo mais. Até o entendimento do SRY, que é o fator determinante genital, a gente só descobriu nos anos 90, que é um dos processos inicializadores para a presença de uma genital. Então antes era o quê? O que era o que definia a genital, né? Então essa informação ela não é falsa de maneira nenhuma, porque não existe nenhuma relação da biologia com o gênero social das pessoas. Inclusive a gente define que nós somos divididos em 4... Ele já está de braço cruzado, ou seja, já não está disposto pelo menos na linguagem corporal tradicional, isso é um forte indicativo de que a pessoa já não está disposta a entender o que você está falando. Ela já está com a resposta dela na ponta da língua. Ela
ela não quer exatamente ouvir o que você tem a dizer. Ela tá se fechando para o que você está dizendo. Quadrantes como seres humanos, que seriam a nossa identidade de gênero, a nossa... Você come muito rápido, viu? Expressão de gênero, a nossa orientação sexual e a nossa orientação romântica, né? Então, são quadros diversos que não estão associados à biologia. As nossas interpretações sobre o nosso eu estão muito mais ligados aos nossos esquemas cerebrais do que propriamente ao nosso sexo biológico. Então, esse reducionismo que é feito do sexo biológico também é errado. Por quê? Porque o sexo biológico humano não é binário, ele é bimodal. Por ser bimodal, significa que nós temos 2 picos de maior ocorrência de algumas configurações de sexo biológico e uma distribuição um pouco menor para além dessas duas. Só que a gente tem o costume de tratar o sexo biológico como se ele fosse binário. Então, dizer que não é uma decisão baseada na ciência é olhar para a ciência. Cara desse moço olhando pra todos os lados de tipo, mano do céu, o que vai acontecer aqui? Existem pessoas intersexo. Dizer que não é uma decisão baseada na ciência é olhar para outras sociedades que têm gêneros diferentes, inclusive na história. As hídras são reconhecidas desde antes do ano 1200. Eu não vou explicar, é apenas um debate. Acompanhe o raciocínio de que foi uma fala, e ela teve uma fala de um debate, falou. E ela argumenta que a decisão retrógrada da Inglaterra e da área ali do Reino Unido foi retrógrada por interesse político. E o Ben Mendes, esse camarada aqui que você já deve conhecer ele de alguma forma, ele pediu para ela reiterar essa frase porque ela estava equivocada. Falou que ia dar um tempo para elas dizer que a informação estava errada. E aí ela tá passando a explicação toda. Existem registros históricos anteriores à Bíblia sobre a presença de hídras. As Caotei na Tailândia é a mesma coisa. Então a gente não pode pegar e tentar olhar para o gênero binário estabelecido na cultura ocidental, que tem uma base religiosa cristã, e dizer, não, essa decisão aqui, ela não foi uma decisão ideológica, não, ela é uma decisão científica. É pura e exclusivamente ideológica, senão eles seriam separados gênero e sexo. Olha, se seu amigo for uma pessoa disposta a entender, aprender, ouvir e conversar sobre o assunto, dá para você chegar num acordo com ele e mostrar para ele porque esse comportamento é nocivo, complicado, danoso e triste. Agora, se ele não for, ele já tem um leve indicativo aí de que ele não vai respeitar sentimentos alheios. Então, não é uma boa você manter essa pessoa muito por perto, eu diria. O título do vídeo não tem a ver com o que eu te indiquei, mas sim de que Michelle ri na cara de Ben Mendes. E eu passei a respeitar muito Michelle, como eu falei no começo do vídeo, do corte, porque ela teve vários debates e todas as vezes que ela debateu, ela foi muito cordial, muito tranquila, muito de boa e debateu muito bem. Ela consegue levantar uma bola e fazer um corte ali que é maravilhoso. Ele não respeita sentimentos alheios. Então ele não é um amigo. Tá? Ele não é um amigo porque não tem uma via de mão dupla de respeito mútuo de sentimento, de conhecimento e de conceitos. Pode ser uma pessoa com a qual você vê como amigo, mas ele em si não vai ver você assim e nem vai respeitar você dessa forma. E aí eu já não aconselho ficar perto. Bem, você tem 3 minutos para comentar a resposta da Michelle. Vamos lá. Perfeito. Michelle, você disse no debate do Spectrum que ela é uma decisão política ideológica. Só que na verdade não é, Michelle. Eu trouxe aqui hoje, inclusive, a decisão. E quem quiser ter acesso, aqui pode ter acesso à decisão. É o julgamento da Suprema Corte do Reino Unido. Não é que a gente não fala muito sobre, ele não liga muito. Pois é. E você deve ter receio de falar sobre, porque se falar sobre, vocês não vão se resolver, vocês não vão se bater de frente. Se ele fica puto quando falam do assunto, é, digamos, um problema dele, pessoal dele. Por quê? Porque ele tá incomodado com alguma coisa.
Sabe? Por que que ele ficaria tão puto e ficaria tão revoltado quanto às coisas dos outros? Sabe? Por que que ele ficaria tão revoltado em relação a isso? Será que não tem... Hein? Será que não tem um pezinho ali de... Quem fica muito revoltado com esse assunto é normalmente pessoa que não está satisfazendo o pessoal mesmo. É uma pessoa que não está se realizando particularmente. Não é uma decisão ideológica e política. É a Suprema Corte do Reino Unido. E ela começa já no ponto 1 do julgamento, que é uma apelação. Eu entendo. Muitas vezes é uma pessoa frustrada com o que ela não está fazendo, mas outra pessoa tem coragem de fazer. E eu pausei terrivelmente nessa lambidinha. Ela reconhece o risco de alguém sofrer discriminação. Ela coloca as mulheres historicamente como pessoas que sofrem discriminação. E mais abaixo, pelo contrário do que disse a Michelle no debate do Spectrum, ela diz que, por outro lado, a comunidade trans é duplamente, historicamente e atualmente, uma comunidade vulnerável, cujo parlamento tem mais atenção recentemente para proteger e dar as provisões estatutárias. Ou seja, o julgamento ele não começa atacando a comunidade trans. Pelo contrário, o julgamento... Ela rindo ali, ó. Beleza, continua. Tô gostando. Ele não está sendo político ideológico para retirar direito de pessoas trans. Eu adoro. Ela é uma pessoa muito debochada. Nossa senhora. E se ela é tão vulnerável, por que você vai regredir nos passos de entregar alguma coisa para ela, de dar um direito de vida, de dignidade, de continuidade de vida? O que é tão interessante em você remover lá no documento que você cria, você colocar que uma mulher trans é homem? Como que você está ajudando alguém com isso? Fosse uma ideologia. Mas não, beleza, o julgamento é porque quem levantou a questão foi os apelantes, é o For Women Scotland, que é uma... Calma, Michelle, ela tá rindo, galera. Da onde que é o Women Scotland? Quem que financiou? Quem que é a financiadora do negócio, do movimento? Que é a reclamante? É a informação que ela deu. A porra da JK Rolinha. Relaxa, Michelle. É uma organização feminista voluntária cuja campanha quer fortalecer... Ela tá estribuchando. Mas vamos ouvir. Tem pessoas LGBT insuportáveis, eu vejo que é a minoria. Cara, tem pessoas insuportáveis. Você vai deixar o hétero... Você vai tirar o direito do hétero de ser hétero porque tem hétero insuportável? Não! Tem pessoas insuportáveis. Elas serem LGBT não entra no quesito. Não é ser LGBT. Esse aqui é um documento legal. Quer fortalecer os direitos das mulheres e das crianças na Escócia. E aí... Nossa, vai super... Poxa... Nossa, remover as pessoas trans do seu direito de documentar e de viver realmente vai proteger as mulheres e crianças da Scotland. Com certeza, é isso que estava faltando. Cara, nossa. O julgamento, ele está não... Sempre penso na Mary Thorson, que é a criadora principal do Celeste, fundadora da Mary Make Games, que é o estúdio que criou. Eu vi que ela é muito... Cara, a maioria é. Por quê? Porque já sofreu demais. Assim, não vou dizer que 100% a pessoa que sofre, ela vai se tornar boazinha, mas somos pessoas que já sofreram demais. Que já foram taxadas como estranha, como bizarra, como diferente demais, aí você não pertence a nenhum lado, você não permitem que você pertença do outro. Você sofre com os seus próprios conceitos, com sua própria cabeça, você o tempo todo está se questionando se você está errada.
muitas pessoas vêm pra jogar no dedo na tua cara, dizendo que você vai pro inferno por você ter esse sentimento, esse pensamento. E eu tô assim, velho, primeira coisa que eu falei com a minha família, cara, não vejo Deus sendo essa pessoa que vai olhar assim, não, mas você tentou mudar seu gênio, você tentou ser mulher, né? Aí não, né? Você foi uma pessoa excelente, você doou, você fez tudo que eu falei, mas aí você fez esse negócio aí, então sofra pela eternidade. Cara, se esse for o Deus em que você acredita, eu prefiro estar de fora. Honestamente, eu prefiro estar de fora da tua religião, que a gente não coincide. Não em questões de ideologia, não em questões a negar o que a Michelle trouxe aqui, como já existindo em outras civilizações, transgeneridade. Não, transgeneridade. O debate da decisão do Reino Unido é puramente legal para interpretar um ato de o ato 2010, que é o ato de igualdade 2010, que esse ato de igualdade 2010 está aqui, quem quiser ler, eu não estou falando de palavras da minha cabeça. O ato de igualdade 2010 deixava em dúvida o que é mulher e o que é homem para fins de direitos, não de discriminação. Para fins de quê? Vamos lá. O ponto X... Ela diz que interpretar sexo como sexo certificado cortará as definições de homem e de mulher e, pelo contrário, protegerá as características de sexo de uma forma incoerente. 1900... O que foi? Tá aqui, tá pra você. Eu conheço a decisão, eu tô admirada com como tu tá lendo ela. Não, tá em inglês, você quer que eu leia em inglês, você traduz? Que você é da... Eu falo inglês. Então, eu leio em inglês e traduz. Você pode... Não, porque você tá... Porque você... A aí forma começou como a atropelar. Bem, termina de falar. Não fica provocando, não. Ela tá rindo no direito dela de rir enquanto você tá falando. Fica preocupado com o que a outra pessoa tá achando, não. Termina teu argumento, cara. Hein? Aí você tá puxando ela pro negócio. A maioria das pessoas são cristãs, mas... Velho, não tem... Não. Uma boa parcela cristã nem leu a Bíblia até o final. Facilmente um ateu é capaz de ter lido a Bíblia inteira e um cristão não. Um que se diz cristão. Eu falei com a minha amiga, a melhor citação do inglês foi... A criação do inglês foi they, them. Alguém precisa fazer o pronome neutros oficiais para o inglês. Cara, eu não concordo muito porque they, them é... Sei lá, é muito estranho de falar lá. Alguém precisa fazer pronome neutro oficial para o inglês, porque realmente they, them... Nossa, não tá muito melhor. Porque pra mim, elo, ile, dile, não soa foneticamente bom também. Tô esquisito você falar ile, elo. Claro que não vai ter nada nesse sentido que vai ser exatamente tão confortável foneticamente, porque a gente tá acostumado com ele, ela, eles, nós, vós, a gente já tá acostumado com um negócio ali de verbo estruturadinho, então tudo que sai disso é estranho. Só que a gente também não usaria nós, vós, eles. Né? A gente não usaria nós, vós, porque a gente baniu o vós, mercê para chamar de você. Agora, they, them dá uma sensação de pluralidade. They are coming to our party. Aí você enxerga mais de uma pessoa. E no meu caso de TDDI, ótimo, tranquilo, beleza. Tem 16 pessoas morando aqui dentro. Eu sou um Airbnb de pessoas. Agora, para uma pessoa só, é como se estivesse pluralizando uma pessoa. Eu não sei. A gente precisa de alguma coisa aí nesse sentido. Fala, parece que eu estou fazendo uma tradução equivocada. Não, eu estou fazendo a tradução... Não, o problema não é a tradução, bem menos. O problema não é você traduzir as palavras que está escrito. É como você está interpretando o que está escrito. É você só achar que a intenção é boa.
Entendeu? Que não tem um contexto político, que não tem nada, não tem uma influência de alguma coisa. Você não tá entendendo que J.K. Rowling fez essa papagaiada só de raiva. Você não leu o Twitter dela vendo que ela comemora o retrocesso e comemora o fato de que a pessoa trans tem menos direito possível de viver e de ser trans. Você não vê essa parte, você só tá vendo um documento e falando, mas o documento tá escrito isso, que eles estão com boas intenções, então pronto. Né? Eles estavam com boas intenções, Michele. Poxa, eles estavam se defendendo. Vai ficar para o próximo episódio, bem. Agora ela vai te fazer então uma pergunta em 2 concluir, e no seu 5 você pode concluir no seu. Não, vou concluir em 30 segundos, pode? Beleza, pode, Michele? Não tem problema. 30 segundos. Na verdade, é o quê? A Suprema Corte do Reino Unido foi instada a decidir se valeria a EA, ou Equality Act, de 2010, e aí ela dispõe que homem e mulher será reconhecido de acordo com seu sexo biológico. Não tinha absolutamente nenhuma motivação ideológica. É legal e jurídica. Michele, sua primeira pergunta, você tem um tempo adicional, né? Michele, é isso, olha aqui. O Ben teria 3 para contrapor, estourou um pouquinho, ela seria 2 para pergunta. Gente. Você vai ter 3 minutos, às vezes precisa contrapor o que ele falou, usar. Claro. Você tem 3 minutos para usar como quiser. Claro. Desde que tenha uma pergunta. Não tem problema. Eu fico impressionado que tu lê a mesma decisão que eu li antes de tomar a minha posição e a tua interpretação ela é completamente diferente. Essa decisão, ela ignora, por exemplo, a existência de todos os quadros intersexo que não se encaixam no padrão do que seria biologicamente o que alguém chama de homem e biologicamente o que alguém chama de mulher. Na biologia, o nosso gênero, ele faz parte da regra binomial. É isso que o nosso gênero é. O teu... Olha o dedinho dele aqui indicando que ele tá de braço cruzado de novo. Ele foi pra debater ou pra atacar? A intenção não é boa. Não é suave, não é gentil. Não é uma pessoa que se mantém calma, pacífica dentro de um debate e está muito aberto às coisas. Ele já mostrou agressividade, já mostrou incisividade, e eu gostava muito, admirava muito o trabalho dele. Até o certo ponto onde eu via a natureza mesmo de como ele é no dia a dia, né? Aí acabou. Aí pra mim foi pro saco. O gênero é homo, o teu epiteto é sapiens, tu é homo sapiens. Não existe gênero homem na biologia, nem gênero mulher na biologia. Então fazer uma lei que tenta basilar certas decisões pela biologia é uma coisa burra, porque uma pessoa que tem uma genital ambígua, ela é o quê? Ela é homem e mulher, ela tem os direitos de homens e os direitos de mulheres, ou as proteções de homens e as proteções de mulheres. As pessoas... Exatamente, existe o próprio hermafrodita que tem as duas genitais. Aí ela é o quê? Um flamingo? Pessoas que têm tecido testicular e ovários, o que a gente faz com essas pessoas? Então, tipo assim, é uma decisão ideológica. Isso, vocês não podem desfazer a ideia de que isso é biológico. A pessoa tem as duas genitais. Isso torna ela homem e mulher? Isso torna o quê? Ela é o quê pra você? Geneticamente, ela tá lá no corpo da pessoa, tá lá os negócios. Tá os dois negócios que vocês tanto adoram dizer que é isso que define. Essa pessoa é o quê? Responda à vontade aí nos comentários. Ela é um bicho? Ela não sei o que, não sei o que. Qual dos dois? É os dois? Se for os dois, não pode ser só dois. E aí? Onde que entra? Como que essa pessoa se sente? Como é que essa pessoa pensa? O que essa pessoa faz? Como é que chega numa conclusão com essa pessoa? Mas é o jeito que ela se vestiu, o jeito que se ela tiver barba, que não sei o quê. Pronto, você já definiu de que não é a genital que constrói isso. Não tá difícil de entender. E por que é tão difícil de entender? Por que é tão difícil? Por que a pessoa tá tão fechada a escutar sobre isso? Por que as pessoas não querem aprender, não querem entender sobre alguma coisa? Qual que é a força de vontade que uma pessoa tem de não
Aprender. Como é que pode ser bom? Como é que pode ser agradável não aprender? Nossa, você tem uma informação nova, mas eu prefiro a antiga. Preciso ficar com ela. Você começou a rever Gravity Falls do nada jogou a informação. Pô, Bill Cipher é muito legal, mano. Gravity Falls é bom pra caralho. Lógica, pelo simples fato de não olhar pra ciência e ver que não dá pra fazer uma definição de homem e mulher pela biologia, porque não está baseado na biologia. É simples assim. Então, já que a gente entrou nesse ponto, não vou usar uma das minhas perguntas, eu gostaria que você, bem, pudesse apresentar no seu tempo qual é a característica necessária, então, para que alguém seja enquadrado como mulher, qual é a característica necessária para que alguém seja enquadrado como homem, em que, nessas características, tu possa garantir que todas as pessoas que você entende serem mulheres estão incluídas nela e que todas as pessoas que você entende ser homem estão incluídas nela. Lembrando que você tem que dar um jeito de encaixar os intersexos aí também. Essa é a minha pergunta. Ok, 5 minutos, bem. E gastou menos tempo. Então, para concluir o que eu estava falando na outra rodada, não é uma decisão política ideológica, como a Michelle deu a entender no debate do espectro, é uma decisão da Suprema Corte para dar um esclarecimento a um ato de igualdade. Sendo que a exposição de motivos, ela coloca justamente o contrário do que a Michelle disse. Respondendo a sua pergunta, Michelle, eu vou ficar com a decisão da Suprema Corte do Reino Unido. Respondendo a sua pergunta, eu considerarei, conforme a decisão do Reino Unido, que homem é conforme o seu sexo biológico, mulher é conforme o seu sexo biológico, e intersexo, a própria ciência ela já responde o que é intersexo. Intersexo é uma variação, certo? E nós não estamos falando que não existe. É óbvio que existe, mas existir uma variação não isola os pressupostos anteriores. Essa é a resposta? Essa é a resposta. Eu vou ficar com a decisão do Reino Unido. Quer comentar, Michelle? 3 minutos Acabou. pra você comentar. Tá, vamos lá. Não é, continua. É só isso? Acabou? Dizer que chega a ser ela até um bugou, nível mano. muito inicial dizer que eu vou ficar com a decisão do Reino Unido do sexo biológico. O sexo biológico ele não é caracterizado por esse guarda-chuva. Cara, ele não conseguiu elaborar um ponto característico. Ele não conseguiu nem falar que, não, mas o homem é dado pelo sexo biológico, ou seja, aquilo que ele tem no meio das pernas, blá, 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 ele não conseguiu elaborar. Ele meteu eu vou ficar com o que tá no documento aqui. Chamado sexo biológico. O que é o sexo biológico? Nossos cromossomos, Louco, os nossos mano. hormônios, as manifestações de alguns genes nos nossos corpos, as características primárias e secundárias dos seres humanos. Então, quando eu te pergunto qual é a característica necessária... Ele tá pegando um dicionário, né? Qual o nível de ignorância que uma pessoa chega? Para que tu atribua alguém como sendo homem ou alguém como sendo mulher, eu tô procurando que tu me diga, dentre as características sexuais dos seres humanos, qual é a característica que define alguém como homem e qual é a característica que define alguém como mulher. Como você não respondeu nem qual é a característica primária, assim, essa aqui define alguém como homem. E essa daqui garante que todo mundo que tem isso aqui é homem. Essa daqui define todo mundo como mulher. E essa daqui garante que todo mundo é mulher. E aí, nos intersexos, essa aqui define que esse grupo de intersexos é homem, esse grupo de intersexos é mulher. Não teve nada, não teve uma resposta. A tua resposta foi uma não resposta. E isso fica, tipo... Não é porque uma corte decidiu... Ela é uma decisão legal. A gente concorda nisso daí, porque passou por uma corte. Dizer que ela é uma decisão ideológica quer dizer que ela não passa pelo crivo da ciência em relação a esse assunto. O que a ciência diz sobre variações cromossômicas? O que a ciência diz sobre variações do desenvolvimento sexual? Não você, é o Ben Mendes. Vamos ler a sua proposta. É simples, depende do que a pessoa se identifica. A pessoa nasceu biologicamente homem, se identifica com os pronomes dela e dele, é um homem. Se a pessoa nasceu biologicamente se identifica com a pessoa de transição, é uma mulher. Além de vice-versa do que foi dito
pessoas que não se identificam com pronome algum e quem se identifica com os dois pronomes. Minha opinião é isso. Entendo. Mas é complicado a ideia, porque assim, não é apenas se identificar. Assim como ela falou, o sexo, a biologia não trata as coisas dessa forma. Sabe? A própria biologia não trata sexo como homem e mulher. Já não é assim. E aí as pessoas próprias usam a biologia de argumento, sendo que as pessoas não são biólogos. Eles nem entendem o que estão falando. Sexual. O que a ciência diz sobre características primárias e secundárias biológicas de seres humanos? O que a ciência diz sobre a influência dessas características em relação ao gênero da pessoa? O que a ciência diz sobre as influências hormonais? Não jogam foda a biologia. A biologia em si, ela endossa o que a gente está falando aqui, de que não é simplesmente homem e mulher. Não é só nascer com uma genital ou outra que faz alguma coisa acontecer com aquele indivíduo. Não torna ele homem. E esse é o ponto todo. A própria ciência está desse lado, não do lado contrário. Hormonais dentro da gravidez sobre o gênero de uma pessoa. Nada disso foi considerado na decisão. E é por isso que eu digo que é uma decisão político-ideológica, porque no momento que ela passa a ignorar a ciência e ela tenta balizar num nível raso de conhecimento, um nível de sexta série de escola, que tu pega um livro de ciências da sexta série e tu vai ver essa informação lá... Qual informação? Essa informação de sexo biológico ser macho e fêmea. Quando tu vê isso só no básico, tu diz assim, então pra que as pessoas estudam para além daquilo? Por que as pessoas começam a estudar variações sexuais, variações cromossomáticas? Por que alguém teria um conhecimento abruptamente raso sobre alguma informação dentro da ciência que tenta explicar para você como que uma molécula funciona? Tipo, você tá vendo esse garfo aqui, você tá vendo esse grampo aqui na minha mão? Esse grampo aqui possui não sei quantos átomos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que uma ciência estudaria essas merda tudo a fundo? Como é que a gente obteria mais conhecimento sobre as estruturas das coisas se fosse só ter um conhecimento raso? Se fosse só falar, me tem pau. Porra! Não, tudo bem. Não é nada. Cromosômicas, desenvolvimento sexual. Entende? Só entender errado. Não dá pra... Eu tô tipo, a biologia, a ciência tá do nosso lado. Quando você para ler um pouquinho, você entender um negócio um pouquinho, sabe? Não é só ter um conceito arcaico de 1980 e falar que aquele era o conhecimento que tava valendo. Isso é medo de aprender, mano. Pra gente se basear num conhecimento raso que vem de um livro de sexta série e dizer que essa decisão não foi política ideológica. Ela foi política ideológica ao ignorar a ciência. Eu sei que às vezes é uma pílula difícil de engolir, mas não é porque ela é uma decisão feita numa corte que ela tá correta. A ciência ela tem uma posição sobre isso e foi completamente ignorada por essa decisão. Benoni, sua pergunta? A decisão do Reino Unido... Não, parei. Nossa Senhora... Ele só vai bater na mesma tecla porque ele não veio munido de mais nada. Porra! Caraca! Que triste ver o Ben Mendes sair na Copa do César somando pra Copa do Pavanato. Cara! Comentário aqui, maravilhoso. Maravilhoso. O problema dele é com a interpretação de texto. Dizer que uma decisão judicial não é política é de uma... Porque assim, beleza, a gente tem independência dos três poderes, mas vocês acham mesmo que não existe coisas e opiniões pessoais entre esses juízes? Vocês têm absoluta certeza de que, por exemplo, no próprio Brasil, a lei não possui lado? Quando um Red Pill associado a uma marca de bebida
agride a mulher dele, faz uma tentativa de estupro com ela, e ela documenta isso e o cara vai preso e ele é solto no mesmo dia, sendo milionário, a justiça tá sem um lado? Quando uma mulher, por causa de 20 reais na casa de pastel, é espancada até que ela tenha problemas dentro do corpo dela e faleça, e os dois caras que fizeram não sofreram nada, a justiça não tem um lado? Nossa Constituição escrita é incrível. Incrível. Nosso livro legislativo é incrível. Cobre vários problemas, várias coisas, arca com várias coisas, é contra várias coisas, e ela, de forma imparcial, seria incrível, maravilhoso. Mas não é executado dessa forma. Não é. Por quê? Quando você deixa as pessoas que mexem com isso terem um lado, elas vão inclinar para esse lado e vão usar esse lado a favor. Então não, mano. Não é um simples ato de eu estou vendo o que é mais viável perante a lei de forma imparcial. Não. É um movimento que foi estruturado e foi financiado por uma pessoa radicalista que mostra que ela é radical contra o princípio que ela atacou. E esse financiamento gerou um ataque, e esse ataque deu certo. Por motivos de dane-se. Não é para proteger ninguém. Não era uma proteção contra ninguém. Era um ataque contra outras pessoas. Por quê? Porque não visou a defesa de ninguém. A deputada brasileira ter que ir lá e ter que ver que o negócio dela, o passaporte dela tá marcado como homem. Não era em defesa de ninguém, não foi em prol de defender nada. Foi em prol de atacar. Foi para provocar, foi para cutucar, foi para documentar. Me fala um motivo racional para você me falar que isso era uma defesa para alguém. Mas a criança não tem que saber. Ela tá pensando em miojo. Tá pensando em cachorro. Tá pensando em labubu. A criança nem dá inteirada na merda que eu tô falando pra você me falar que você tá protegendo a criança. Sei lá. Tipo de coisa me coça a cabeça. E é por isso que eu gosto tanto da Michelle. Porque ela verbaliza dentro desses debates ali e expõe. Nossa, é maluco o jeito que as pessoas pensam. E é triste, muito triste. Nossa. Se ele admite que uma coisa é uma variação, ele admite que existem variações. Portanto, a validação de que só existem dois já cai por terra. Se existe uma variação, existe outras, cara. Acabou. Acabou.